E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui a gente já vai começar a fazer o isométrico do nosso desenho hidrossanitário. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa seu like, ative o sininho, tá pessoal, para vocês receberem as notificações dos novos vídeos. E vamos começar a aula. Então pessoal, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é o seguinte, vamos começar aqui por esse banheiro, tá? O isométrico. Aqui a gente vai dar 2 cliques, ó, no retângulo. E a rotação, vamos colocar a rotação que a gente fique de frente, tá? De frente aqui para toda a nossa tubulação. Então aqui eu vou colocar de 210 graus, vamos dar um OK. E agora eu vou dar 2 cliques e clicar em abrir. Pronto, então o que que acontece? Aqui a gente já está de frente, ó, para nossa, onde vai ter aqui a nossa tubulação, certo? E agora como que a gente vai fazer, né? E o que que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai descer a coluna, tá? De 50 milímetros até uma altura de 30 centímetros. Por quê? Porque aquele cano, tá? Que dá água aqui, né? Que depois da válvula, né? Vai descer aqui. E ele vai entrar para dentro do vaso aqui numa altura padrão de 30 centímetros, tá? Então ele vai ficar até 30 centímetros, aqui a gente vai fazer uma quebra, vai descer aqui a 20 centímetros, tá? Vai passar 10 centímetros abaixo desse cano de 30 e fazer aqui as jogadas aqui, certo? Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos fazer logo então. Primeira coisa aqui, ó, vamos clicar em tubo hidráulico, tá? Ou aqui, ó, hidráulico tubo. Aqui a gente vai colocar um PVC rígido soldável de 50 milímetros. E aqui agora que o pessoal tem dificuldade, tá? Porque tá no 3D e tal, usa coordenadas, não sei o que. Como a gente já fez esses traços aqui, eu não uso coordenadas. Eu faço de uma forma bem prática, que eu costumo já utilizar aqui há um bom tempo, tá? Então como que a gente vai fazer? Ó, eu faço da seguinte forma. Esse primeiro tubo, tá? Eu posso começar pegando ele direto aqui, ó. Aqui ele vai mudar para 300, que está a altura da nossa laje de 3 metros, né? E aqui agora que ele pegou, o que que eu vou fazer? Aqui está apenas, ó, o selecionado aqui, esse de intersecção, tá? E aqui agora a gente vai utilizar esse daqui, ó. Esse que tem uma setinha, tá? Aqui não está querendo aparecer o nome, é o ponto relativo ao plano. Como que eu vou fazer agora? A minha coluna ela tá nessa posição aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, certo? E agora o que que eu vou fazer? Qual que é a altura que eu quero que esse cano venha? Ele vai vir a 30 centímetros do piso, tá? Então eu vou deixar 30. Pronto, aqui meu tubo já foi criado, tá? Eu vou dar um ESC, porque eu não vou continuar utilizando o tubo de 50. Agora a gente vai utilizar de 25, certo? Então aqui, ó, esse tubo aqui vem da coluna, tá? Então ali em cima, por cima da laje, ele vai até a caixa d'água, tá? Vai um tubo de 50. E como a gente tem esse vaso sanitário com válvula de descarga, a gente tem que descer esse tubo de 50, certo? Então vamos lá. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em tubo novamente e a gente vai utilizar o de 25 milímetros. E agora o que que eu vou fazer? Da mesma forma, tá? Só que agora eu vou começar diferente. Eu vou clicar aqui, ó, que é o ponto que eu vou querer que o tubo pegue aqui em cima, tá? E qual a altura que ele vai começar? Eu quero que ele saia agora de uma altura de 1,5 m. Por quê? Porque acontece o seguinte, ó. A 1,80 m a gente vai ter o registro, tá? Então esse tubo aqui é o que vai descer, vai para a duchinha, vai pro chuveiro e vai aqui também pro lavatório, certo? Então esse registro ele tem que ficar antes, tá? Então ele vai ficar uma altura de 1,80 m. E essa tubulação aqui vai ficar uma altura de 1,5 m, tá? Que eu vou desviar aqui. E a válvula de descarga vai estar um pouco abaixo, se eu não me engano 1,20 m. Depois eu vou até confirmar essa altura, se é 1,20 m ou se é 1,10 m, tá? Então, vamos lá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, ainda selecionado, relativo ao plano, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Vou manter a altura de 1,5 m, tá? Vou dar um Enter. Ó, então aqui meu tubo foi criado, tá?
E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui novamente e eu quero descer para qual altura? De 20 centímetros. Por quê? Porque para a gente levar esse tubo aqui para o lavatório, a gente vai ter que passar por baixo desse tubo de 30, tá? Então ele vai ficar 10 centímetros aqui abaixo. Então como que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, clicar aqui nessa linha. Ele vai aparecer esse tracejadinho amarelinho. Nós vamos manter a altura de 20, certo? E agora, para onde eu vou levar? Eu vou subir ele a 60 centímetros, que é a altura que ele vai ficar ali abaixo da pia, tá? Então eu vou clicar aqui, digitar 60, certo? Esse tubo aqui já foi criado. E aqui, pessoal, na duchinha, o que que acontece? Aqui a gente vai ter um T, tá? Que eu vou levar para cá, esse tubo, né, pro chuveiro. Aqui ele fica com um T com uma saída aqui, daquela de boca de latão, certo? Para sair aqui o registrinho aqui da nossa duchinha, tá? Bem tranquilo. Então aqui vamos continuar. Vou clicar em tubo novamente, 25 milímetros. Agora aqui eu vou clicar aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai sair desse local aqui, certo? Então eu vou manter aquela altura que a gente estava, de 20 centímetros. Vou trazer ele aqui até a altura do chuveiro, tá? Aqui eu vou manter 20 centímetros. E aqui ele vai vir aqui a altura lá do chuveiro, né? Que essa água tem que chegar lá na altura do chuveiro. Qual que é a altura do chuveiro? O chuveiro, pessoal, ele costuma ficar entre 2 metros, 2,10 metros, tá? Eu vou colocar aqui 2 metros, vai depender da altura que vai estar a sua caixa d'água, tá? Lembrando que quanto mais alto você colocar o chuveiro, dependendo da altura da caixa d'água, vai ficar com menos pressão. O segredo da pressão, pessoal, é a altura da caixa d'água. Você tem que ter no mínimo 1 metro de coluna d'água entre a altura do ponto mais alto, né, de água, né, até a parte baixa da caixa d'água. Ou seja, a saída ali, né? Porque o chuveiro, ele é a parte mais alta o ponto mais alto de água, não é? Que a gente tem, porque aqui o lavatório ele tá bem abaixo. Esses pontos aqui tá bem abaixo, e já o do chuveiro vai estar aqui uma altura de 2,10 ou 2 metros, né? Então aqui vamos colocar aqui 2 metros, 200, né? Pronto, foi criado. Então praticamente o isométrico, pessoal, a tubulação do isométrico é essa aqui. Agora a gente tem que colocar o que? Os registros, colocar as peças sanitárias, né? Definir as peças, definir que isso aqui vai ser um vaso, que aqui vai ter uma ducha, que aqui vai ter o chuveiro, que aqui vai ter o lavatório, certo? Então o que a gente vai fazer agora é isso, tá? Então lembrando que se você conseguir manter aqui, ó, essa altura aqui, ó, vamos supor, tá 2,10. Então se tá 2,10 essa altura, você vai ter que colocar a caixa d'água aqui à altura, 3,10 metros, basicamente. Só que você vai largar 1 metro certinho? Não. Tenta jogar a caixa d'água um pouco mais acima, porque quanto mais acima você vai ter uma melhor pressão, tá? Nos pontos aí de água fria. Então vamos lá, agora a gente vai adicionar aqui as peças sanitárias, tá? Então vamos clicar aqui em hidráulico. Aqui em hidráulico a gente tem esse comandinho aqui, ó, peça de utilização. Deixa eu ver se a gente tem ele aqui também na lateral. Ó, aqui a gente tem ele, essa torneirinha, chama peça de utilização. Vou clicar nela. E agora a gente clica no ponto que a gente quer. Vou clicar aqui primeiro no chuveiro, tá? Então aqui no chuveiro, ó, vamos largar aqui tudo marcado, tá? PVC rígido soldável. E aqui agora a gente vê o que a gente vai querer, ó, chuveiro. O chuveiro, eu vou colocar ele o quê? A gente vai ter aqui, ó, um cotovelinho, tá? E esse cotovelo eu quero que ele reduz, tá? A minha pressão. Se tá vindo aqui com um cano de 25, eu quero que ele reduz para meia. Porque aumenta um pouquinho ainda a nossa pressão aí, tá, do chuveiro. Então vou colocar aqui atribuir 25 para 1,5, né, para meio, né, na verdade, meio. Porque se você colocar 25 para 3/4 vai ser 25 para 25, né? Então vamos reduzir ali na saída para aumentar um pouquinho ainda a nossa pressão. Atribuir. Aqui eu vou ligar o orto. Vou deixar ele de frente aqui, tá, ó. Aqui esse quadradinho aqui vai ser o texto, então eu quero que o texto fique correto aqui, tá? Então aqui adicionamos o chuveiro. Aqui agora o que a gente vai ter que adicionar? Falta a bacia sanitária, aqui a nossa duchinha e o lavatório. Então vamos colocar aqui o lavatório. Vou clicar aqui em cima. Aqui a gente tem, ó, lavatório,
com o joelho de 90 graus, né? Aí ele é de 25 milímetros para meia. É isso que a gente quer. Então sempre colocando aqui, adotando aqui para meia, tá? Vou colocar o texto aqui numa posição que não fique tão sobrecarregado. Aqui agora vamos colocar aqui a nossa bacia sanitária. E aqui ele já aparece, ó, já diretamente. Vaso sanitário com válvula de descarga, tá? Aqui vamos atribuir. Vamos colocar ele aqui nessa posição, certo? E aqui agora a gente tem a nossa duchinha, tá? Que tá bem nesse T aqui. Ó, aqui de cara às vezes ele não vai encontrar nada, tá? Vamos tirando aqui, ó, as entradas aqui já vai aparecer. Então aqui o que a gente vai ter? Eu costumo colocar o nome dele aqui de bidê, tá? Eu não sei se vocês lembram o que era o bidê. O bidê era aquele tipo uma bacia sanitária que tem aquela saída de água ali, tá? Então vamos ver aqui, ó, aqui a gente tem o bidê. O bidê vai ser a mesma coisa, tá? Vamos colocar aqui ele de 90, aqui com o joelho, tá? Aqui, ó. Então a gente tem a opção com o T. Então a gente vai colocar com o T de 25 e tentar achar ele com aquela saidinha ali para meia também. Então vamos colocar ele aqui nessa posição, tá? E aqui, pessoal, as peças de utilização já foram todas inseridas, tá? Então a gente tem o chuveiro, a duchinha, o vaso sanitário e o lavatório. O que falta? Falta os registros. Como que a gente faz para incluir um registro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar aqui, ó, a gente não vai direto em registro, tá? A gente vai aqui em conexão simples, porque a gente tem que inserir o registro em uma conexão, tá? Então eu vou clicar aqui, aqui já tá água fria, tá? Eu vou dar um OK. E agora a gente deixa marcado aqui esse ponto relativo ao plano e faz o seguinte, ó, o nosso chuveiro tá nessa posição, né? Então eu vou clicar aqui. Eu vou colocar esse registro, pessoal, a uma altura de 1,10 m, tá? Eu não lembro agora, nesse momento, qual que é a altura ideal, tá? Mas você pode pesquisar aí, colocar, ver se é 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Eu acho que é entre 1,10 m e 1,20 m, tá? Não tenho certeza, mas vamos lá. Então, cliquei, ó, já foi inserido aqui. Não o registro ainda, tá? Foi inserido só a conexão simples, onde a gente vai inserir o registro ainda. E a gente vai ter outra aqui, né? Nessa coluna principal. Então, vou clicar aqui, vou colocar 1,10 m também, porque vai ser onde vai ficar a válvula, tá? Aquela válvula para a gente dar a descarga na bacia sanitária aqui, certo? E aqui, ó, eu vou dar mais um clique e colocar 1,80 m, porque vai ser onde vai ficar aqui o nosso registro de gaveta, tá? Então vai ser aqui onde vai ficar o nosso registro. E aqui a gente vai ter um registro de pressão, certo? Sempre utilizar registro de pressão aqui no chuveiro e registro de gaveta aqui na coluna de água, tá? Então vamos lá, como que a gente vai inserir isso aqui agora? É bem simples também, tá, pessoal? A gente tem aqui a opção de registro. Aqui agora eu posso alterar aqui a minha cruzinha, tá? Vou colocar ela bem aqui de frente, por quê? Para o registro ficar certinho aqui na posição, tá? Então aqui para você fazer esse movimento aqui, ó, com esse cursor ali, basta você apertar a tecla F11, tá? Então eu vou colocar aqui nessa posição, vou clicar aqui. Aqui eu vou selecionar tudo, tá, ó. E ele vai me dar ali, ó, olha lá, tem registro de graveta. A gente tem aqui, ó, registro de pressão com PVC soldável. Vamos ver aqui. Registro de gaveta, registro globo, válvula de esfera. E o que a gente vai utilizar é o registro de pressão, tá? Aqui eu acho que não tem a opção dele. Ah, tá. A gente tem aqui como trocar o material, tá? Vamos ver aqui se a gente tem ele roscável, se vai mudar ali. Então aqui, ó, tem ele roscável, tá?
Então aí tem várias opções aqui, tá? Mas aqui você pode deixar ele soldável, roscável, isso aqui não vai influenciar tanto, tá? Mas aqui vamos deixar ele rígido, rígido soldável. Tem ele aqui roscável com bucha de latão, tá? Eu acho que seria o mais certo, eu não sei se vai ter aqui, mas capaz que não. Que às vezes tem algum material que a gente não tem e a gente tem que criar aqui, tá? Então vou deixar ele esse roscável aqui mesmo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, registro de pressão com PVC roscável. Mas não, o certo não seria esse de PVC, tá? O que a gente costuma utilizar aí é aquele material de alumínio. Então vamos lá. Vamos atribuir aqui. Vou colocar aqui. E aqui a gente incluiu aqui o nosso registro, tá? Aqui agora a gente tem que colocar um outro registro aqui também. Aqui ele já até apareceu, ó, de gaveta. Vai ser esse de gaveta. Aí tem a posição, tá? Você pode colocar aqui em várias posições. Na verdade eu vou até alterar aquela posição daquele ali, tá? Ficou com uma posição parecendo que está meio torto. Eu vou colocar ele aqui nessa posição. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele para lateral assim, tá? Isso aqui não influencia, tá, pessoal? A questão do cálculo aí, essa posição aqui não vai influenciar. Então aqui vamos pegar aqui o de gaveta e jogar aqui também para lateral, para ficar mais fácil de visualizar, tá? E aqui agora o que que a gente vai ter aqui, ó? Aqui a gente vai ter a válvula, tá? Aqui a gente vai ter, ó, a válvula de descarga, tá? E essa válvula de descarga, a gente vai utilizar essa de 50, tá? Vamos utilizar essa aqui de 50. Então eu vou colocar aqui atribuir. Vamos ver aqui se vai fazer alguma diferença. Ó, aqui. Então a certa aqui pra gente seria essa válvula aqui, tá? Então vamos atribuir ali. Eu vou colocar ela pra cá pra ficar mais fácil de visualizar o texto, tá? E tá tudo inserido então, pessoal. Esse banheiro aqui basicamente está pronto, né? Como que a gente faz para fazer alguns testes aqui? A gente primeiro tem que vir aqui, ó, em elementos, definir peças. Vamos definir aqui as peças pendentes, tá? Sempre fica alguma coisa pendente. Aqui em cima sempre vai aparecer pendente, porque a gente não conectou ainda uma caixa d'água, alguma coisa lá, tá? Então pode deixar isso aqui, pode passar. E o próximo aqui a gente tem que ir definindo, tá? Então eu vou atribuir um tubo ali. A gente vai ter um T aqui, ó, de redução, ó, de 50 para 25, tá? Tranquilo. A gente vai ter o tubo de 50. Ali a gente vai ter um joelho, tá? Aqui a gente tem um joelho também. Aqui outro joelho. Aqui mais um tubo de 50. Aqui mais um trechinho aqui de um tubo de 50. E basicamente está aí, né? E agora a gente pode verificar também a pressão, tá? O fluxo, né? Vamos verificar aqui pela setinha já o fluxo. Como que a gente verifica aqui, ó? Pela essa setinha, tá? Então a água ela desce, aqui ela continua descendo, ela desce até aqui, tá? Aqui ela vai curvar, beleza, desceu. Chegou aqui nesse ponto, ela vai vir pra cá. Subiu, tranquilo, fluxo correto. Aqui ela virou, veio aqui e subiu, tranquilo. Então se a gente verificar aqui, ó, elementos, verificar, o fluxo tem que estar ok. Apenas aqui em cima porque ele ainda não tá definido aqui, como eu já falei pra vocês, mas o restante aqui tá ok. Isso aqui vai aparecer mesmo, tá? Porque o tubo ainda não está ligado, né, lá em cima. Então tranquilo, aqui agora a gente pode verificar também a pressão. Ó, o que ele fala pra gente aqui da pressão? Fala o seguinte: esse tubo aqui, ó, ele tá numa altura de 3 metros, tá? Então aqui pra gente, ele tá calculando essa pressão em cima desse tubo, tá? Como a gente ainda não subiu ele pra cima, tá?
porque a caixa d'água ainda não vai, ela não vai estar nessa posição aqui, ela vai estar mais acima. Essa pressão aqui do chuveiro ela ainda não vai passar, tá? Isso vai ser normal. Por quê? Porque a gente colocou aqui o chuveiro à altura de 2. Aqui tá a altura de 3, certinho. A gente tem 1 metro de coluna d'água, só que a gente vai ter umas percas de carga aqui, tá? Cada conexão aqui a gente tem um pouquinho de perca de carga. Então, ó, se a gente for analisar, olha com quanto que vai chegar. Ó, a gente teve uma perca de carga de 0,30 MCA, né? Então o que que acontece? A pressão que está chegando aqui, ela não chega a 1 MCA, ela chega a 0,70. Então o que que acontece? Não adianta nada você pensar daquela forma, igual eu falei para vocês. Ah, o chuveiro está a uma altura de 2 metros, então eu vou colocar a caixa d'água a uma altura de 3. Resolve? Não resolve. Porque você tem 1 metro de coluna d'água, mas você vai ter perca de carga. Que no decorrer que essa água aqui vai descendo, ela vai criando curva, ela vai cada cotovelo desse que ela passa pelo um T, ela vai perdendo um pouco de pressão, tá? Então aqui a gente teria que jogar a 0,30 MCA acima, né? Que seria o que? 30 centímetros, ou seja, a caixa teria que ficar aqui, ó, a 3,30 metros de altura, a base dela. Então o que que o pessoal costuma fazer, né? Quando a gente já vai colocar a caixa d'água dentro da casa, por cima ali, né, do forro, a gente já costuma deixar 1 metro acima dessa altura do forro. Se o forro está uma altura de 3 metros, a caixa vai ficar com a base com 4 metros. Então não tem perigo de você ter alguma perca de carga muito grande ao ponto de não dar pressão no principal ponto, né, que é o chuveiro. O restante aqui com certeza dá essa pressão. Então basicamente é isso aí. Aqui esse banheiro já está pronto, tá? Então já está perfeitamente pronto aqui. E o que que falta agora? Falta a gente fazer o restante, tá? Falta fazer esse banheiro, essa lavanderia e essa cozinha aqui, que é bem tranquilinha. Aqui vai apenas um tubo, né? Então, como essa aula eu enrolei, tá? Fui falando, explicando algumas coisas para vocês. Acaba que a gente já enrolou bastante nessa aula, tá? E para ela não ficar muito extensa até a gente terminar isso daqui, vamos colocar ela entre parte 1 e parte 2, certo? Então a parte 2 a gente volta e já termina isso daqui, porque eu não tenho que ficar fazendo mais explicações, tá? A gente já vai fazer bem rápido, tá? Jogo rápido. Então até a próxima aula. E eu aguardo vocês.